Olá, o meu nome é Felipe, eu tenho 37 anos e quero compartilhar uma experiência que aconteceu comigo na cidade de Goiás Velho, no ano de 2008. Antes de eu ter essa experiência, eu morava junto com os meus avós na cidade de Aparecida do Rio Doce, que também fica em Goiás. Naquela época, eu me mudei para Goiás Velho para fazer um curso. Eu iria morar na casa das minhas tias por um tempo. As minhas tias moravam em uma casa perto da BR. Era quase uma casa de campo, muito bonita por sinal. Elas tinham bastante terrenos e logo conseguiram fazer casas para alugar e com isso tinham uma boa renda. Quando eu passei a morar com elas, para que eu pudesse fazer esse curso, eu dormia em um quarto sozinho. Eu desfrutava de um ambiente tranquilo, salvo que às vezes eu escutava bem ao longe os carros e caminhões passando na estrada. Eu ia para o curso à tarde e voltava para casa por volta das 5h30 da tarde, quando já estava começando a escurecer. As primeiras semanas morando com as minhas tias foram perfeitas, mas depois coisas estranhas começaram a acontecer. Eu me lembro que uma certa madrugada eu acordei com alguns cães na rua latindo muito, passando em frente à nossa casa. Os cães latiam freneticamente para algum animal que parecia ser bem grande, pois eu escutava passos pesados. Mesmo a rua sendo de chão batido, aqueles passos eram audíveis. Aquela muvuca de cães foi se distanciando da casa até que não era mais possível escutar nada. Na manhã seguinte, eu comentei com a tia Joelma e perguntei se ela escutou os cães na noite anterior, e ela disse que sim. Ela respondeu de uma forma bem tranquila que os cães deveriam estar brigando por alguma fêmea no cio. Mas eu comentei que havia um animal bem grande também, pois eu escutei passos pesados. Mas ela disse que não prestou muita atenção nesses detalhes e logo foi dormir. Nos dias seguintes, outras coisas sem explicação começaram a acontecer. Eu me lembro que uma certa noite eu estava na sala, vendo televisão. Minhas tias estavam dormindo. Era por volta de 1h da madrugada. Eu estava sem sono, então fiquei vendo o filme. Quando eu comecei a escutar vozes na rua, que pareciam estar rezando ou fazendo algum tipo de ladainha. Eu achei estranho, parecia ser uma procissão. Aquelas vozes vinham se aproximando e logo iriam passar em frente à nossa casa. Eu resolvi espiar pelas persianas da porta para ver o que estava passando ali. E pasmem, quando eu olhei para a rua, não havia ninguém. E o que mais me deixou assustado e com medo era que quando eu olhei pelas persianas da porta, todas aquelas vozes se calaram ao mesmo tempo. Aquilo foi muito assustador. Eu desliguei a TV, fui para o quarto. Eu não escutei mais nada até que finalmente eu consegui dormir. Na manhã seguinte, eu perguntei para as minhas tias se tem alguma procissão que passa em frente à nossa casa, mas elas disseram que nunca passou procissão nenhuma em frente àquela residência, pois a igreja ficava a uns 10 quilômetros dali. Eu achei melhor nem comentar o que eu presenciei na noite anterior, porém, eu nem imaginava que algo pior estava para acontecer. Teve uma noite, uma sexta-feira especificamente, que minhas tias resolveram fazer uma pizza. Elas começaram a fazer essa pizza lá para as 10 horas da noite. As minhas tias pediram que eu comprasse alguns ingredientes que estavam faltando, como refrigerante, ketchup, maionese e outras coisas. Havia uma mercearia que ficava na BR, que fechava lá para as 11 horas da noite. Seria a única opção para mim fazer as compras naquele horário. Eu comprei todas as coisas que minhas tias pediram. Havia poucas casas ali. O resto eram apenas lotes. Quando eu saí da BR, eu entrei na única rua de acesso para chegar na casa das minhas tias. Antes disso,
eu teria que passar por uma ponte, que por sinal era bem iluminada devido às luzes dos postes. Debaixo dessa ponte passava um rio, e a luz dos postes iluminava bem o que estava ali embaixo. Foi quando eu vi lá embaixo, na beira do rio, uma criatura grotesca me encarando. Era um ser peludo como um macaco, mas tinha uma cabeça de cachorro. Suas orelhas eram muito grandes e chegavam até o seu tórax. Aquela coisa estava em pé como se fosse uma pessoa. Estava me olhando lá de baixo com olhos amarelos que brilhavam bastante. Eu corri até chegar na casa das minhas tias, que não estava muito longe, já estava na esquina. Minhas tias, percebendo que eu estava ofegante e nervoso, perguntaram se eu estava bem. Eu disse a elas que eu vi um bicho muito feio debaixo da ponte. Logo, elas ficaram sérias, e uma delas, a tia Rosário, me disse que aquilo que eu vi era um lobisomem. Elas e também outros moradores da região também viram aquele bicho lá debaixo daquela ponte. Mas isso foi há quase 30 anos atrás. Elas não quiseram comentar isso comigo quando eu passei a morar com elas, porque elas não queriam me assustar, ou com medo de que talvez eu não acreditasse. E além do mais, fazia décadas que aquele lobisomem nunca mais foi visto por ali. Então elas começaram a ficar preocupadas e pediram que, desde então, eu não fizesse mais compras à noite. As minhas tias ficaram muito preocupadas e pediram que eu evitasse passar por aquela ponte assim que começasse a anoitecer. Eu me lembro que era difícil passar por aquela ponte até mesmo quando era de dia, pois eu me lembrava daquela cena. Eu nem olhava para baixo devido ao trauma que eu tive. Além daquela experiência, eu ainda pude presenciar coisas estranhas que aconteciam naquela vizinhança, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu terminei o meu curso e fui embora da casa das minhas tias. Hoje eu moro em Cachoeira Alta, que também fica em Goiás, com a minha esposa e minhas 3 filhas. Esse foi o meu relato. Tenha uma ótima noite. Quando eu trabalhava como segurança no turno da noite em um mercado aqui no Peru, aconteceu algo muito curioso comigo, que eu nunca mais vou me esquecer. Eu estava trabalhando no turno da noite e comigo tinha 3 cachorros que me faziam companhia nas horas frias. Eles eram animais muito tranquilos e quase nunca latiam. Isso me parecia estranho, pois eram cães e eles sempre me ajudavam a fazer as rondas naquele mercado. Eles quase nunca latiam ou uivavam, mas uma certa manhã, às 2 horas especificamente, eu tive que ir para a casa de banho, onde eu fazia as minhas necessidades. Os 3 cachorros começaram a ficar estranhos. Eles se colocavam na minha frente e começavam a latir para mim, e mostravam seus dentes de maneira ameaçadora. Eu não entendi por que eles estavam fazendo aquilo. Eu já convivia com esses cães há muito tempo, mas por alguma razão eles pareciam que queriam me atacar. Eu fiquei esperando um tempo para ver se os cães se acalmariam e me deixariam ir para o banheiro, já que era um pouco urgente. Mas sempre que eu olhava para eles, eles rangiam os dentes, até que eu não aguentei mais e não me importei se eles iriam me morder ou não. Eu fui para o banheiro em um ritmo acelerado. Ao passar pelos cães, eu esperei algumas mordidas, mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu algo muito mais assustador. Eu ouvi muito claramente um dos cães me dizer o seguinte: Não vá lá, não entre nesse banheiro. Era uma voz rouca, como se fosse de um velho cansado. Eu fiquei tão chocado que quando eu me virei para olhar para os animais, eu vi um deles, o mais calmo, que me olhou nos olhos, como se estivesse esperando uma resposta minha. Eu fiquei tentando me recuperar daquele choque. Eu voltei para o meu posto e não fui para o banheiro a noite toda. Quando amanheceu, na troca de turno, eu fui para casa o mais rápido possível, pois eu não aguentava mais ter que segurar. Eu precisava muito ir ao banheiro. Aconteceu que me ligaram depois por volta do meio-dia para me dizer que no banheiro haviam encontrado 2 pistolas e muitos pacotes de substâncias ilícitas
e aparentemente à noite haviam entrado para roubar, aproveitando o fato de que o banheiro tem uma parede voltada para a rua e que não era muito alta, era um ponto cego para as câmeras. Depois disso, eu contei essa experiência para os meus amigos. Eu até pensei que eles fossem zombar de mim, mas fiquei surpreso com o que um deles respondeu. Ele me disse que esses cães são animais muito especiais e muitas vezes salvaram a vida de outros vigilantes e pessoas naquele mercado. A partir daquele momento, eu passei a entender que eles não estavam querendo me ameaçar. Eles estavam tentando me avisar que se eu entrasse naquele banheiro, eu poderia estar com sérios problemas. Eu poderia nem estar mais aqui contando esse relato para vocês. Literalmente, aqueles cães salvaram a minha vida de uma maneira bizarra. Aqueles ladrões, uma vez que estavam entorpecidos, poderiam estar furiosos e agressivos. Eles poderiam ter roubado aquele mercado e poderiam ter tirado a minha vida. Até hoje não sei explicar o que os impediu de não roubarem o mercado aquela noite.